Bom dia, meus pequenos. Como está sendo a semana? Estão em casa, estão se resguardando, se protegendo? Que nós tenhamos uma quarta-feira ótima e repleta de sensações positivas. E aí eu pergunto a vocês: assistiram a peça de teatro que a tia mandou, A Linha Mágica? Gostaram da história? Legal, não é? O personagem Pedro. Mas a linha mágica, gente, ela deixa uma lição muito importante. Pedro quis modificar o tempo dele. E ele deixou de viver muitas coisas e ele se arrependeu para mostrar para a gente que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de viver intensamente nenhuma das fases da nossa vida. Existem crianças que já querem fazer coisas de adulto. E aí, quando virarem adulto, vão se arrepender, querer ser criança novamente. E não vão ter a linha mágica para voltar no tempo. Pedro teve a oportunidade, e isso mostrou que a gente precisa aproveitar cada dia. Então, aproveite o seu hoje, aproveite a sua quarta-feira. E nós temos hoje aula de língua portuguesa. A aulinha de segunda foi leitura e interpretação de texto. Aula de hoje, conteúdo gramatical. E nós vamos continuar com o conteúdo de formação de palavras. Na aula anterior, a gente viu formação de palavras por composição. E hoje a gente vai ver por derivação. Mas antes disso, nós vamos fazer a oração. Eu vou apresentar para vocês o roteiro da aula. E só depois é que vou corrigir a atividade e passar o conteúdo da aula de hoje. Vamos rezar hoje para o nosso anjo da guarda, tudo bem? Rezem comigo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que nosso Pai do céu nos abençoe e nos guarde sempre. Nós continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E para iniciarmos a nossa aula, eu vou mostrar aqui para vocês o roteiro. Nós temos a hora da revisão, nós temos a correção da atividade da aula passada, formação de palavras, que é o conteúdo de hoje, a explicação da atividade e os encaminhamentos. Então, como eu falei no início, nós vamos corrigir a atividade da aula anterior. Abram o livro de vocês na página 46, porque nós vamos corrigir o exercício e, em seguida, começarmos com o conteúdo da aula de hoje, tá? Na aula anterior, nós estávamos falando da história da linha mágica. E quais eram, gente, os personagens principais, os personagens que aparecem ali? Pedro, Lisa e a mulher misteriosa. No início do texto, a música Pipa, que acompanha as brincadeiras do menino, ela para de repente. O que foi que aconteceu? Por que que a música parou? Exatamente, no momento em que a linha quebrou. Quem fez diferente, quem não percebeu que foi esse momento, fique aí com a borrachinha, com o lápis pertinho para você corrigir, tá certo? Para você colocar a resposta que corresponde. Há uma mudança de cenário da cena 4 para 5. Por quê? Onde ele estava brincando com a pipa? Não era em um local aberto, em um campo aberto? Só que quando a pipa voou, ela caiu onde? Na floresta. E ele foi lá buscar. Perceberam que no início, na cena 4, ele está em um local aberto, no campo. E depois ele precisa entrar na floresta. Por isso que mudou o cenário. A quinta questão está muito simples, não é? A gente percebe pela história que a floresta é um local mais sombrio, mais fechado. Então, vocês vão marcar aí a segunda imagem, que caracteriza melhor o cenário lá da história. E ainda da quinta questão, nós temos o que você observou no texto para assinalar esta imagem. Observe lá nas falas dos personagens que quando Pedro resolve entrar na floresta, há um comentário na fala de Lisa dizendo que a floresta é escura. É tanto que Lisa não acompanha Pedro, ela fica com receio e vocês vão colocar essa informação, tá certo? Na próxima questão, nós temos qual é a personagem geradora do conflito da história e por quê?
Gente, para acontecer toda aquela história, todo aquele conflito da linha supostamente acabar passando o tempo mais depressa, não é? Foi por conta da mulher. Aquela mulher misteriosa, a mulher que aparece para o Pedro e que diz que a linha é mágica e deixa Pedro muito curioso. Então, toda a história da linha mágica, ela acontece por conta da mulher. A mulher é a personagem que gera todo o conflito, tá? Na sétima questão, nós temos quais os tipos de fala. Lembram que na aula passada eu falei que o monólogo é quando o personagem não conversa com ninguém. Ele fala sozinho, com os pensamentos dele. Existe monólogo na história? De forma nenhuma. A todo momento, Pedro está conversando com a Lisa, não é? Quando ele não está conversando com a Lisa, ele conversa com quem? Com o público. Ele faz perguntas para a plateia. Então, nós temos diálogo e nós temos a parte. Em determinado momento, Pedro pede a ajuda da plateia para encontrar a pipa. Lembram? Mais uma vez, deixa claro que é o à parte, quando ele conversa com a plateia. E aí eu pergunto, que sensação essa interação da personagem com a plateia provoca no espectador, na pessoa que está assistindo aí a historinha? Algumas pessoas podem até se assustar, porque não estavam esperando que ele conversasse, que ele chamasse a atenção, não é? Mas isso, gente, o melhor é porque envolve a plateia e todo mundo quer participar. Quando vocês assistiram ao vídeo da encenação mesmo, observaram que muitas vezes tem os gritos da plateia interagindo com eles, e isso é muito legal, a gente se sente parte da história. Na próxima questão, nós temos: nos textos narrativos, o narrador é um elemento muito importante. É ele quem conta a história. Ele pode participar da ação ou apenas observar o que ocorre. E no texto dramático, existe narrador? Como a história se desenvolve? Falamos disso na aula passada, não é? Geralmente, no texto dramático, não existe narrador. Como é que a história é apresentada ao espectador? Por conta das ações vividas pelos personagens. O texto dramático, gente, o gestual, a maneira como a pessoa se comporta no palco, faz muita diferença. É ela quem faz o papel do narrador nesse momento. É ela quem vai explicando toda a história para a pessoa, para a plateia, para as pessoas que estão assistindo. Ok? 10ª questão. Nós temos aí A e B. A letra A, ela é pessoal. Você acha que a linguagem que o Pedro utiliza é adequado, combina com ele? É muito pessoal, não é? Mas pela idade do Pedro, por estar na escola, por estar brincando de pipa, nós sabemos que é um personagem bem informal, é uma criança, não é? Então, a linguagem, na minha opinião, combina sim com ele. E na sua opinião, o que você colocou e por quê? Não esqueça de justificar. Na letra B, a gente precisava substituir as palavrinhas que estavam sendo usadas de maneira bem informal por uma mais formal. E aí, como é que ficou? A gente se vê amanhã. Nós nos vemos ou nos veremos amanhã, certo? E na segunda, cadê minha pipa? Onde está minha pipa? Ok? Vocês vão substituir o a gente por nós nos vemos e vocês vão substituir o cadê por onde está, para se tornar uma linguagem mais formal. Ok? Na última questão, apenas observar o que as reticências indicam. Nós temos, será que caiu lá mesmo? Dentro da floresta? Quando ele diz, será que caiu lá mesmo? Ele tinha uma certeza? Ele estava triste, ele estava usando ironia, ele tinha uma dúvida, não é? Ele não tinha certeza que tinha caído lá, ele estava em dúvida. Então, as reticências aí vão marcar dúvida, ok? Gente, essa aí foi a correção da atividade da aula anterior. E nós vamos agora iniciarmos o conteúdo dessa aula. Vocês vão voltar um pouquinho aí o livro de vocês para a página 35. Nós estudamos, gente, a formação de palavras por composição na nossa sala de aula.
E nós vamos estudar agora a formação de palavras por derivação. Na sala eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu expliquei que por composição é quando eu junto duas palavrinhas e elas não perdem letra e eu formo uma terceira palavra, não é? Por derivação, essas palavras se modificam um pouco, ok? Para começo de conversa, eu quero só que vocês observem esse poema visual. Lembram o que é o poema visual? É aquele poema que combina a imagem com o conteúdo que ele vai falar. E nós observamos aí que esse poema visual, ele forma que palavra? Velocidade. E ele vai passando de uma maneira bem veloz, não é? Ele começa só com o V, aí depois ele vai formando o V com o E, depois com o L, até que ele forma a palavra toda. Que palavra o autor usou para criar esse poema? Vocês já podem até ir respondendo. Essa palavra foi formada a partir de outra, que é o adjetivo, mais uma terminação. Complete o esquema que mostra esse processo de palavra. Vocês vão observar qual foi o adjetivo que ele usou, qual foi a terminação e o substantivo que formou. Observem que muda aí a classe gramatical do adjetivo para o substantivo. O que é um adjetivo? É uma característica que a gente dá para o substantivo, tá? Então, substantivo é aquela palavrinha que dá nome às coisas, aos seres, às pessoas, aos lugares, não é? Adjetivo caracteriza o substantivo. Ele dá uma qualidade, um defeito, uma característica boa ou ruim. Mas vamos para a nossa explicação de hoje. O que é derivação? Derivação vem de derivado. Lembrem aí das palavras primitivas e das palavras derivadas. O que é uma palavra primitiva? É a que vem primeiro, não é a que surge primeiro, por isso primitiva. E a derivada, ela surge, gente, a partir da primitiva, a partir de uma palavra já existente. Vamos ler juntos comigo? A formação de uma palavra a partir de outra que já existe é chamada derivação. A derivação ela pode ocorrer, gente, por acréscimo, tanto do prefixo como do sufixo. Existem pedacinhos de palavras que se chamam afixos. Quando esse pedacinho de palavra ele vem antes da palavra, ele se chama pré, porque vem antes. Quando ele vem depois da palavra, ele se chama sufixo, porque vem depois. Prefixo vem antes, sufixo vem depois, tá? Por exemplo, a palavra fazer. Quando eu coloco um pedacinho antes dessa palavra, quando eu coloco o pedacinho des, o prefixo des, ela não se torna uma outra que é o contrário de fazer? Desfazer? Pois é. E quando eu coloco depois, no caso aí de feliz, eu coloquei depois cidade, se transformou em felicidade, porque eu coloquei um sufixo nela, certo? Eu posso também, gente, usar as duas. Por exemplo, eu coloquei aí para vocês a palavra feliz, tá aí escrito nesse retângulo laranja. Coloquei uma palavrinha antes, prefixo, coloquei uma palavrinha depois, sufixo. Antes eu coloquei in, tornou infeliz, o contrário de feliz, não é? Coloquei mente depois, infelizmente. Observem alma, desalmado. Observem aí que eu formo várias outras palavras a partir de prefixos e sufixos. E é isso que você vai fazer agora na segunda questão. Eu tenho aí a palavra rápido e eu tenho aí o pedacinho eis. Você vai transformar rápido em rapidez. E assim você vai fazer com as demais, usando os sufixos, ok? Na próxima questão da nossa atividade, o que é que você vai fazer? Você vai formar novas palavras acrescentando prefixos. Esses que estão aí indicados. É igualzinho à segunda, sendo que lá é com sufixo e aqui é com prefixo. Eu tenho a palavra ler e eu tenho o prefixo ré. Que palavra eu formo? Reler. E aí você faz com as demais, ok?
No livro de vocês, tem falando aí o que é o prefixo e o sufixo, eu já acabei de falar, mas vocês podem ler mais uma vez. Prefixo quando o acréscimo vem antes, sufixo quando ele vem depois. Prefixo e sufixo podem estar juntos em uma palavra só. Nós temos aí a palavra tarde, que eu modifiquei quando eu coloquei o prefixo em e o sufixo ec, entardecer, ok? Na próxima questão, vocês vão continuar formando essas palavras e falando, gente, se elas são substantivos, verbos ou adjetivos. Durante essas semanas de aula, eu passei muita atividade revisando substantivo, adjetivo e verbo. Justamente por conta da formação de palavras, nós precisamos ter muito claro na nossa cabecinha a diferença do substantivo para o adjetivo, para o verbo e para o numeral, porque a gente vai usar bastante essas classes de palavras. Então, nós temos des e nós temos fazer. Desfazer, o que é um verbo? É um adjetivo ou é um substantivo? Você vai colocar, ok? E aí, na próxima questão, no próximo slide, nós temos aí mais alguns exemplos de derivação e a quinta questão, onde vocês vão escrever o contrário, como essas palavras foram formadas, ok? E aí nós temos aí embaixo uma listinha, ó. Por derivação, podemos formar substantivos a partir de adjetivos e de outros substantivos, e também a partir de verbo. Por exemplo, eu tenho aí substantivos formados a partir de adjetivos. Quando eu digo, por exemplo, a palavra belo, e eu transformo em beleza, observem aí que mudou do substantivo para o adjetivo beleza, não é? Beleza é a qualidade. Nós temos aí, gente, o substantivo formado a partir de outro substantivo. Papel, papelada, é um substantivo primitivo e um substantivo derivado. E nós temos também, gente, substantivos formados a partir de verbo. Eu tenho, por exemplo, aí o verbo lavar, que eu transformo em lavatório. Lavatório é o substantivo do verbo lavar. Jogar, jogador, beber, bebedouro, certo? Fiquem atentos, porque no nosso simulado nós tínhamos uma questão parecida e muitas crianças criaram, inventaram palavras. E nós não podemos fazer isso. A gente precisa pensar direitinho na palavra existente, tá? Na sexta questão, vocês vão formar substantivos a partir dos adjetivos, usando as terminações que estão aí. Eu tenho nu e eu tenho eis. Que palavra eu posso formar aí? Observem que vai aumentar uma letrinha. Eu tenho pálido e eu tenho eis. Que palavra eu formo aí? Eu tenho mole e eu tenho exa. Qual é a palavra que eu vou formar? Certo? E por aí vai. Todas aí vocês vão formar uma nova palavra. O que eu acabei de falar, a diferença aí do substantivo para o adjetivo, belo, beleza, inocência, inocente, inteligência, inteligente, né? Alguns exemplos a mais para vocês, que não tem no livro, eu coloquei só aí. E a sétima questão, que você vai fazer o quê? Vocês têm aí alguns substantivos, vocês vão complementar com o prefixo e vocês vão formar uma nova palavra. Moça maisada, moçada. Então, você forma aí a palavrinha. A última questão, apenas para completar essa tabela. Eu tenho uma coluninha com verbos e eu tenho uma outra coluna com substantivos. O que é que eu vou fazer? Na primeira linha, eu tenho o verbo secar. Qual substantivo eu posso usar que combina com secar? Na segunda, eu já não tenho o verbo, eu tenho o substantivo furador. Qual é o verbo que eu posso colocar que combina com furador? E por aí vai, ok? Essa atividade está na página 35, 36 e 37 e eu tenho uma novidade. Segunda, a novidade foi aquele presente do texto teatral. Hoje, gente, eu tenho um jogo de revisão, certo? Esse aplicativo aí se chama Kahoot. E eu coloquei muitas questõezinhas sobre verbo. E nós vamos jogar.
Eu vou mandar esse endereço aí no grupo. Quando vocês terminarem a atividade, vocês vão clicar nesse endereço e vai abrir em uma página desse site do Kahoot, onde vocês vão poder olhar as questões, vão responder, certo? E à medida que vocês forem respondendo, vocês já vão observando se está certo ou errado e nós vamos fazer essa brincadeira, esse jogo bem legal. Tia Kelly vai ficar monitorando, vai ficar acompanhando cada um de vocês. Gostaram? Pois a nossa aulinha de hoje ela vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sexta-feira nós nos encontramos para a aula de iniciação teológica. Um grande abraço e que Deus abençoe. I'm just about to bust a move. I'm on a road trip.